Veja bem, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Quantos aqui é filho da promessa? Quantos tem promessa na tua vida? Quantos aqui é filho de Abraão? Quantos aqui é filho de Abraão? Hã? Quantos aqui tem fé? Então aprenda com a palavra o que você vai ouvir agora. Abra o teu coração com a palavra. Olha só. Vamos iniciar 1 Reis 3:3. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de quem? De quem? Davi, seu pai. Davi foi um homem segundo o coração de quem? De Deus. Só que Salomão era a promessa do propósito de quem? De Davi. Ficou aos cuidados de Salomão, da continuidade, na vontade de Davi. Davi não podia construir para Deus um templo, porque a mão de Davi tinha muita morte, muito sangue. Então foi transferido, diga, responsabilidade. Foi transferido a responsabilidade para Salomão. E olha só o que está escrito. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava o quê? Altos aqui é o mesmo que montes, altos. Lugares altos. Põe no próximo, no 4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto, o quê? Maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele. Peraí, só que você leu no 3 que Salomão fazia o quê? Ele amava quem? Ele ficou só em palavras? Hã? Ele foi pro sacri? Ele pegou, ó, o pai dele já tinha morrido, mas ele tinha uma palavra sobre ele, uma promessa. Só que para se cumprir a promessa, ele tinha que chamar a atenção de quem? De quem? Deixa eu te falar. E ele não ia chamar a atenção de Deus se ele ficasse, meu Deus, o meu pai, o Senhor honrou o meu pai, as promessas, as palavras que o Senhor tem no meu pai, eu também quero viver. Salomão não fez isso. Salomão foi pelo caminho do sacri. Tudo aquilo que era dele, que ele herdou, ele separou de mais valor e foi para o altar. Ele separou o que mais valia para ele. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto e maior, ou seja, o maior altar que existia. Só que o sacrifício dele? 1000 holocaustos. Sacrificou Salomão naquele. Peraí, ele só falou que amava a Deus ou ele agiu a fé? Tem momento que Deus te chama para despertar 3 da manhã, para fazer um jejum de 3 dias. Não faz. E diz que ama a Deus. Se vir no culto na segunda e tiver um culto amanhã aqui à noite, muitos já não vêm. Eu já vi no culto ontem. O que eu falo nos bastidores? Tem momento que o Espírito Santo até impulsiona, Senhor, é para fazer, ele fala, não, calma, eu sinto que Deus quer fazer algo de 2, 3 dias, mas muitos não conseguem vir 3 dias na igreja. Para ele é um grande sacri, mas consegue ficar 3 horas diante de um celular onde não vai edificar, não vai mudar nada. Consegue ficar no mínimo 3 horas. Vendo notícias que não vai acrescentar nada. Dando risada, TikTok, Kawaii, nas redes sociais. Veja bem, Salomão não só falou que amava, Salomão foi para o sacrifício. Ele entendeu que o pai tinha deixado liberado uma palavra profética, que através dele iria dar continuidade. Ia ser construído o templo. Só que o pai também deixou algo, falou, tá aqui a herança, tá aqui a sua. O que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha de mais valor e foi para o sacri para chamar a atenção de quem? Olha só o que está escrito no 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a quem? Que hora? Em quê? Viu? E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes, Deus,
Pede o que? Pede o que queres que eu te dê. Por que Deus se manifestou? Por que Deus se revelou a ele? Diga se ele conseguiu chamar a atenção. De quem? Quantos aqui vai chamar a atenção de Deus a partir de hoje? Ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Ele só não ficou com a palavra. Tem uma promessa sobre a minha vida. Tenho coisas novas. Eu tenho algo profético na minha vida que vai acontecer. Não. Ele provocou o milagre dele. Ele agiu a fé. Ele foi lá e primeiro ele fez para Deus. E quando ele fez para Deus, ele deitou e dormiu. Ele descansou. Porque a parte dele já estava feita. Tem pessoas que estão pedindo para depois fazer. Sabe quando você vai viver o milagre? Nunca. Primeiro ele fez para Deus. E depois ele deitou e dormiu. E Deus visitou ele em quê? Sonhos. E quando Deus visitou ele em sonhos, falou, pede o que você quer. Ele estava com crédito diante do Criador. Porque ele foi lá e entregou algo que o Criador não pediu. Deus não pediu sacrifício, foi ele que entregou um sacrifício à altura do tamanho do Deus a qual ele cria. Se o meu Deus é grande, eu vou entregar um sacrifício? Seu Deus é grande, você não aguenta orar 10 minutos. Chega no culto, não vê a hora de ir embora, de acabar. Serve um Deus grande, mas não consegue orar 1 hora, 2 horas. Não consegue entregar um jejum de 7 dias, que seja de 3 horas. Não consegue ler a Bíblia todo dia, fazer um devocional, até para si mesmo. Mas serve um Deus grande, mas continua entregando migalhas, coisas pequenas. E acha que tem fé. E acha que Deus, eu tenho fé, está fluindo. Você vai entender os mistérios de Deus quando você entrar na santidade. Aí você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Só que a fé, ela é indivíduo, cada um tem que ter a sua. Para cada um, Deus deu uma medida de fé. Para cada um, ele foi lá e falou assim, essa é a sua medida. Se você trabalhar a sua fé pode ser acrescentada. Mas se não trabalhar, ficar só com falácias, se profetizando, orando, declarando, e não praticar nada, o tempo vai passar, entra ano e sai ano, e não vai conseguir viver as promessas. E a culpa não é de Deus. Entenda o texto, entenda o relato. Ele foi lá e entregou algo. Agora vai te espantar, viu? Vai te espantar em algo aqui. Ele foi lá e entregou algo a Deus, sem Deus pedir nada. Por isso que Deus se revelou a ele de madrugada. Porque ele entregou com toda a verdade, com toda a intenção de coração, verdade. E aquilo que ele fez chamou a atenção do Senhor, do Criador. Olha a continuação, põe no 6. Disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em quê? Em quê? E em justiça, e em retidão de coração, e em retidão de quê? Então não é o que falamos, é o que sai do coração. Não é o que você fala ou tenta demonstrar. É o que verdadeiramente está no meu e no seu. É daí que Deus recebe. Não é o que falamos ou queremos fazer, ou o que queremos apresentar. É o que sai verdadeiramente lá do coração, olha lá. Andam contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração. Perante o quê? A tua face. Então quer dizer que ele estava na presença de Deus em todo? Eu profetizo que você vai ficar em todo o tempo na presença dele. Olha só, olha o segredo, a direção. E guardasse-lhes esta grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono. Como se vê neste. Salomão estava falando de quem? Me ajuda? De quem? Não entendi. De quem? Dele mesmo. Salomão estava falando para Deus dele mesmo. Olha lá. E deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Salomão estava dizendo assim, o Senhor disse que eu que vou sentar no trono. Só que Deus se apresentou para Salomão e falando assim, pede o quê? Ele só lembrou Deus da Senhor, tem uma promessa sobre mim. Meu pai andou em retidão, meu pai foi verdadeiro, meu pai andou pela justiça. Eu tenho uma promessa sobre mim. E aí começa a fé de Salomão sendo despertada. Põe no próximo.
E agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um. Pega essa chave aí. Sou apenas um menino, mas estava agindo como gente grande. Era um menino com práticas de homem. Era um menino com práticas de adulto. Era um menino manifestando a sua. Pensa no menino onde o pai deixou uma grande herança, uma rica herança. E ele foi lá e pegou a parte da herança que era dele. Eu não estou falando do que Davi deixou preparado para construir o templo. Eu estou falando do que Davi deixou para ele, para Salomão. Ele pegou a herança dele e sacrificou tudo. Para quem? A Deus. Em um dia. Ele sacrificou o que tinha de mais valia e foi dormir. E quando Deus o visitou, ele só falou a respeito da pró e sabia qual posição que ele se encontrava. Olha lá, ó. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Olha só. E não sei como sair, nem como. Ele falou, eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei onde eu fico. O que ele estava dizendo? Eu sou dependente. O que ele mostrou para Deus? Eu amo o Senhor como nós iniciamos o texto, mas não só em palavras. Eu demonstrei o meu amor. Ele chamou a atenção de Deus. Quando ele foi para o sacri, sabe o que ele está fazendo aqui? Chamando para ele responsabilidade. O Senhor falou que tem um trono. O Senhor falou que o filho de Davi herdaria um trono. Mas eu sou um menino. Eu não sei, olha lá. Um menino pequeno, eu não sei como sair nem como. Meu Deus.